Se um juiz anula uma questão do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, logo após você ingressar com uma ação judicial, como é que fica a sua pontuação após essa anulação na via judicial? E também, os candidatos estão com bastante dúvida sobre até o cálculo que a banca faz quando acontece a anulação das questões pela própria banca. No concurso de agente e de escrivão da PCDF aconteceu isso. Como que fica o cálculo da nota após essas anulações? Fica comigo até o final nesse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E nesse vídeo nós estamos abordando sobre a anulação de questões através da Justiça em relação ao concurso da PCDF, que nós temos uma peculiaridade, tá bom? Não é a mesma coisa igual dos outros concursos, onde quando o judiciário anula uma questão, atribui a pontuação daquela questão que foi anulada para o candidato que entrou com a ação. Para esse caso específico da PCDF vai ser diferente por causa da lei distrital que trata dos concursos públicos. E eu vou explicar para você, mas antes gostaria de pedir para você, se você gosta de assuntos sobre direito dos candidatos, no link da descrição tem um grupo do Telegram chamado Advocacia dos Concursos. Você pode acompanhar. Nós sempre divulgamos lá vídeos, artigos, notícias sobre direito dos candidatos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos seus comentários. E se você puder nos ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, clique em compartilhar, encaminhe aí para grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, grupos agora do Telegram, aí de concursos públicos, principalmente esse da PCDF. Em relação à anulação de questões através da via judicial para esse concurso do CESP, do SEBRASP e da PCDF. O que a lei do Distrito Federal fala sobre esse tipo de situação? Veja bem, o Distrito Federal existe a lei 4949 de 2012, é a lei que rege os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal e que se aplica também ao concurso da PCDF. O artigo 32 e o artigo 35 são artigos cruciais para você que pretende aí refletir sobre a anulação de questões da prova objetiva. O artigo 35, vou até ler para vocês, diz o seguinte: as questões objetivas, elas devem ser elaboradas de forma a aferir o efetivo domínio de conteúdo programático, avaliado e a capacidade de raciocínio do candidato. E o artigo 32, as provas são elaboradas de uma maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado. As questões devem ser redigidas sem duplicidade de interpretação. Essa é uma inovação que a lei do DF traz a respeito de sem duplicidade de interpretação. Normalmente o judiciário ele anula questões, somente aquelas questões que tenham o conteúdo programático divergente do conteúdo programático do edital. Ou seja, a prova cobra um assunto que não estava lá no edital de abertura, lá no conteúdo programático. Aí o judiciário anula por ferir o princípio da segurança jurídica, da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio até mesmo da legalidade estrita. Se não está previsto no edital, logo o judiciário acaba anulando. Agora aqui no Distrito Federal, além de haver as anulações, as possibilidades de anulações pela questão não ter o conteúdo previsto no conteúdo programático, nós também temos essa modalidade de dupla interpretação. E essa modalidade ela é interessante porque ela traz aí para os candidatos a questão de você conseguir anular mais tipos diferentes de questões. Então, aumenta a chance de você conseguir algo na justiça. E um outro ponto que os candidatos estão com bastante dúvida é a respeito da proporcionalidade. Veja bem, se você tem o seu direito reconhecido de anulação de questões nesse concurso, não acontece da mesma forma que nos outros concursos. Então, por exemplo, num concurso tradicional, ali onde as pontuações são idênticas para cada questão. Se você reconhece ali a nulidade de uma questão, você recebe a pontuação daquela questão. Agora no Banco SEBRASP tem uma fórmula bem específica, eu vou até deixar o link do edital aqui para vocês, o item 10.11.2, que traz aqui uma fórmula explicando como que funciona a anulação de questões e como que funciona o cálculo. A lei do Distrito Federal, ela fala sobre a proporcionalidade da pontuação. Então, por exemplo, se a prova tinha 120 pontos, anula 10 questões, significa que a prova vai ter 110 questões válidas. Então, se ela tinha 120, menos 10 questões anuladas, então tem 110 questões válidas. A pontuação 120, ela continua valendo para toda a prova.
Aí o que eles fazem? Eles pegam 120 e dividem por 110, que são aquela quantidade. Só que especificamente nesse concurso eles fazem uma diferença até mesmo para conhecimentos básicos e para conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos são 50 questões, conhecimentos específicos são 70 questões. Então, você precisa identificar entre os tipos diferentes de prova de conhecimento básico e específico, a pontuação e a quantidade de questões que foram anuladas, porque a pontuação de prova de conhecimento específico vai ser diferente da pontuação de conhecimento básico, tá bom? Então é importante você se atentar para esse detalhe. E na via judicial, o que é importante esclarecer para você? Na via judicial, o juiz ele não vai atribuir a pontuação daquela questão para você. Olha o que vai acontecer. Vai mudar a fórmula de... o cálculo, vai mudar o parâmetro do cálculo, o parâmetro da pontuação de todas as questões daquela prova que você está conseguindo anular uma questão. Vou citar para você um exemplo prático. Supondo que você quer anular uma questão lá da prova de conhecimento específico. E aí você vai entrar na justiça, por exemplo, para anular 2 questões da prova de conhecimento específico. O que vai acontecer? Você vai ter que pegar as 2 questões e colocar lá na fórmula prevista no edital. E aí o que vai acontecer? Se você anular 2 questões, vou citar um exemplo, 70 questões, vamos supor que foram anuladas 10 questões. Se foram anuladas 10 questões, sobrou 60. Esses 60 pontos, ou melhor, os 70 pontos vai ser distribuído nas 60 questões. E se você consegue anulação de mais 2 questões, significa que vai ter uma pontuação distribuída maior para as questões, ou seja, vai aumentar a pontuação das questões. Então, o cálculo adequado a ser feito vai ser um cálculo de proporcionalidade e redistribuição da pontuação aí de acordo com a quantidade de questões que você vai querer ser anulado. Inclusive, se você ficou com dúvida ainda sobre esse tema, a gente tem um artigo exclusivo sobre esse assunto que eu vou deixar aqui no link da descrição, que você pode lá, a gente traz exemplos de cálculos que você pode ver como que funciona essa parte, tá bom? É muito importante você acompanhar esse vídeo até mesmo com o próprio edital para você compreender, né, a respeito dessa proporcionalidade da redistribuição da pontuação, tá ok? Portanto, esse tema sobre anulação de questões do concurso da PCDF, ele é um tema bastante complexo, inclusive eu que sou advogado, né, a gente lidando ali com vários cálculos, inclusive o nosso departamento financeiro do escritório tem até um estagiário de matemática que está até auxiliando, criando umas planilhas bem específicas para a gente conseguir fazer alguns cálculos nessa temática dessas anulações. E você como candidato também deve ter sentido uma certa dificuldade, e a própria banca, olha só, a própria banca examinadora, no cargo ali de escrivão, a própria banca errou, o pessoal de tecnologia de informação, de TI, do Sebrasp ali, divulgou um resultado sem levar em consideração os novos parâmetros após a anulação ali de questões de escrivão, e vários candidatos que estavam aprovados no concurso, que estavam ali felizes, comemorou, nossa, saiu meu nome ali, foi aprovado, de repente eles retificaram o edital. Acredito que foram aproximadamente 60, 70 candidatos saíram ali do concurso de escrivão, né, da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, esse tema, eu vou até deixar um artigo para você e recomendo você ler esse artigo, que vai explicar sobre esse cálculo, vai dar alguns exemplos, tá bom? Então, qual que é a nossa conclusão aqui? A mesma metodologia que a banca utilizou para a anulação das questões da PCDF, que é a redistribuição da pontuação, que é o que está inclusive previsto na própria Lei Distrital 4949 de 2012, essa lei que rege os concursos lá no Distrito Federal. Então, se o judiciário também for anular, o que vai acontecer? Vai mudar o parâmetro de cálculo, e se você jogar a sua nota ali no parâmetro de cálculo, você vai ver que vai aumentar a sua pontuação. Vai aumentar um pouco, vai ser um pouco diferente o cálculo, mas é quase a mesma coisa no sentido assim, vamos supor, uma questão anulada ali, que você errou, vai dar mais ou menos 2, alguns décimos a mais, entendeu? Porque geralmente você perde a pontuação daquela questão, então com a mudança do cálculo, você além de não perder, você vai ganhar. E aí você não perdendo e ganhando, isso significa que você vai ganhar dobrado de uma só anulação. Então de 2 anulações é como se você ganhasse, vamos supor, 2 pontos, vão ser 4 pontos, né? Então é importante você consultar algum especialista para poder analisar de forma mais aprofundada o seu caso aí. E outra recomendação é em relação às questões que você pretende anular. Importante você consultar algum professor especializado para poder elaborar algum parecer técnico com uma argumentação mais sólida a respeito da questão que você pretende anular ali daquele concurso. E é importante esclarecer também que a anulação dessas questões não vai repercutir para todos os candidatos. Vai ter situações onde alguns candidatos vão conseguir ali o direito, que tá, às vezes a pessoa está com 1 ponto, 2 pontos, poucos décimos ali,
fora da quantidade de vagas, que não foi convocado para redação, vai conseguir na justiça voltar para o concurso para ter a sua redação corrigida, tá bom? E outras pessoas na mesma situação, às vezes até com nota melhor, pode ser que não consiga liminar favorável, tá bom? Então é importante você calibrar a sua expectativa, porque existe sim essa divergência na justiça, existe situações onde o judiciário vai conceder para uns e para outros não vai conceder, vai depender do juiz, vai depender da interpretação, tá ok? Pessoal, obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou dele, compartilhe com mais pessoas, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e entre no nosso grupo do Telegram, no link da descrição, para você ficar por dentro aí dos principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.